Desna, o som das esferas, a grande sonhadora, a deusa da estrela do norte, a senhora da fortuna, a mãe lua. Ela foi uma das primeiras divindades, mas enquanto seus pares se sobrecarregavam com as tarefas de criar o universo, ela passou seu tempo construindo os céus. Ela sabia que haveria tempo de sobra para que ela e seus seguidores explorassem as muitas maravilhas do mundo mais tarde. Desde aqueles primeiros dias, ela pouco mudou, e tanto ela quanto seus devotos se encantam ao explorar o universo. Meus calorosos cumprimentos, senhoras e senhores, aqui quem fala é o Escriba, e hoje retomamos nossas divindades semanais. A estrela desse vídeo será Desna, a deusa dos sonhos, das estrelas, da sorte dos viajantes. Uma divindade benigna de liberdade e esperança. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhe com quem possa interessar e se inscreva no canal para acompanhar nossos futuros trabalhos que estão a retornar. Sem mais demoras, vamos começar. A noite não conhecia a beleza até Desna surgir. Enquanto os outros deuses trabalhavam arduamente para criar o mundo, ela voltou seus olhos para os céus, posicionando cada estrela no firmamento. Após contemplar sua obra, pendurou a estrela mais brilhante no alto do norte e fez dela sua morada. Seu primeiro presente para os mortais foi esse farol de esperança, um sinal cintilante no céu noturno ao qual poderiam recorrer quando estivessem perdidos ou inseguros. Desna oferece passagem segura através da escuridão para todos que escolhem segui-la. Desna viaja sem fim, pois as maravilhas do universo são infinitas. Ela se guia pelo instinto sem se preocupar com os planos ou destinos. Sua atenção dispersa pode parecer descuidada ou fria, mas Desna simplesmente prefere uma existência livre e despreocupada. Sua confiança em si mesma e em seus seguidores a liberta da preocupação desnecessária. Ela sabe que o destino pode sempre ser reescrito e incentiva os outros a abraçarem tudo o que a vida pode oferecer. Desna quer que seus seguidores se arrisquem, se sujem e vivam a vida ao máximo. Aqueles que seguem seus ensinamentos são recompensados com um toque de sorte, revelando atalhos ocultos e perigos a serem evitados e maravilhas ainda não descobertas. Desna é uma entidade antiga, nascida no alvorecer do tempo, mas seu senso de maravilha nunca se desvaneceu. Ainda assim, ela não é estranha às dificuldades, entendendo que o destino pode ser cruel e o amor pode ser perdido. Isso apenas fortalece sua determinação. Ela acredita na boa sorte e que as pessoas podem criar sua própria fortuna na vida. Para Desna, ninguém está verdadeiramente perdido, basta apenas encontrar o caminho de volta. Ela se deleita no mistério, sendo ela própria um enigma, mas sempre pode ser encontrada ao lado da esperança. A luz sempre perfura a escuridão, e todos os pesadelos eventualmente cedem aos sonhos. A deusa ama música e apresentações ao vivo. Dizem as lendas que Desna tocou a primeira canção do mundo ao fazer as estrelas soarem para celebrar a conclusão do mundo material pelos deuses. Seus fiéis abraçam seu amor pela música e pelas artes e frequentemente são artistas por si mesmos, com muitas canções sendo feitas. História. A primeira história. Desna é uma antiga deusa da liberdade e da sorte e é acreditada com a criação dos céus. Segundo os testamentos de Windsong, ela foi uma das 8 primeiras divindades desta encarnação da realidade. Nos seus primeiros dias, o deus Kurchanos, uma divindade há muito esquecida que governava sobre feras, viagens e resistência, foi o seu mentor, inimigo da deusa Lamasto também. Kurchanos caiu em uma armadilha preparada pela, na época, Lady Demoníaca, que arrancou dele o domínio das feras, dilacerando sua essência divina. Antes de morrer, ele presenteou Desna com o domínio das viagens. Desde então, ela tem viajado pelos planos imundos, combatendo a opressão e a própria Lamasto onde quer que os encontre, espalhando sua palavra e buscando vivenciar novas maravilhas sempre que possível. Na batalha contra Hovagug, durante a Era da Criação, Desna esteve entre os deuses primordiais que lutaram contra a besta bruta, que buscava destruir o universo e Golarion. Juntos, os deuses conseguiram finalmente aprisioná-lo na Cripta Mortal, no Dead Vault, no coração do planeta Golarion.
Talvez por mero acaso, Desna esteve envolvida na criação ou libertação de várias divindades menores. Disse que ela libertou até Glaunder, o deus mosquito da infecção e dos parasitas, ao acaso de seu casulo no plano etéreo. Ela também teve um filho meio mortal com Cayden Cailean recentemente, chamado Kurgis, e juntos o elevaram à divindade. Além disso, dizem que Desna criou sem querer a entidade conhecida como a Borboleta Negra, a Lady Empírica, ao formar inconscientemente um padrão nas estrelas. Essa senhora empírica é até mesmo conhecida como a Sombra de Desna. Movida por vingança, Desna chegou a destruir a Senhora Demônio Aolar, conhecida como Dama da Caçada, e em 4155 AR destruiu sua fortaleza nos abismos exteriores. Aolar havia tomado posse do corpo de uma sacerdotisa de Desna recentemente falecida para causar a morte de seus entes queridos. Esse ato era uma das marcas de Aolar, possuir heróis logo após suas mortes, especialmente quando a alma da vítima poderia testemunhar o sofrimento causado. Aolar fez muitos inimigos com essa prática, incluindo Calistria, Sarenrae e Shaylin, que ajudaram Desna em sua vingança. A ajuda de Calistria foi especialmente crucial, pois o ataque impulsivo de Desna quase iniciou uma guerra interplanar. No entanto, através de sua astúcia e intrigas políticas, Calistria conseguiu virar a coalizão do caos, uma aliança demoníaca que apoiava Aolar contra si mesma, evitando assim uma batalha interplanar. Relações. O Prisma Radiante, Desna, Sarenrae e Shaylin é uma aliança clássica da cosmologia de Golarion. Desna se opõe fortemente a Lamastro devido ao assassinato de seu antigo mentor e deseja recuperar o domínio das feras. Ela também caça ativamente a divindade Glaunder, o rei do fio de seda, que segundo as lendas, ela teria libertado acidentalmente de seu casulo. Cayden Cailean é conhecido por cortejá-la, mas Desna se mantém distante da maioria dos assuntos divinos. Seus traumas passados e seu desejo por liberdade a levam a ter menos interações com outras divindades do que a maioria dos deuses. Ela está envolvida em um relacionamento poliamoroso com Sarenrae e Shaylin, e se opõe tanto a Rovagug quanto a Zon-Kuthon pela dominância da noite, pois deseja que esse período seja um tempo de maravilha e beleza, não de escuridão e horror. As bruxas da noite nutrem um ódio profundo e eterno por Desna e fazem de tudo para atormentar seus seguidores, chegando até a tentar roubar suas almas em seus sonhos sempre que possível. Desna também mantém uma relação amigável com Elyon, mas os seguidores desse deus muitas vezes consideram os de Desna despreocupados e distraídos demais para fazer descobertas significativas. Contudo, essa relação melhorou à medida que os devotos de Elyon passaram a se interessar pela exploração espacial. Apesar de suas diferenças, Desna era amiga de Yakavna, e seus devotos celebravam uma festividade especial quando a lua cheia parecia próxima, e uma determinada constelação, representando um encontro entre Desna e Yakavna, para compartilharem histórias. Desna também é inimiga de longa data de Shaman Dor, mas sabe que espalhar conhecimento sobre esse ser apenas fortalece sua influência. Por isso, poucos devotos de Desna combatem Shaman Dor diretamente. Aparência. Desna é uma deusa varisiana, frequentemente descrita como uma bela mulher élfica com asas de borboleta, refletindo toda a beleza de um céu noturno estrelado. Ela geralmente é representada com cabelos escuros, olhos prateados e um sorriso enigmático e distante, vestindo túnicas diáfanas e às vezes acompanhada por enxames de borboletas. As representações de Desna variam entre os povos que a adoram. O povo Bonuat, do Moag Expanse, da extensão de Moang, a cultua como uma forma fusionada com Gosre, chamada de Shimie Magala. Os Kelids, nômades do norte de Avestan, a retratam como uma mulher humana imponente montada em um alce. Em Tianxia, ela é vista como uma bela mulher Tianmin, com asas de borboleta, sempre cercada por um enxame de borboletas também. Os antigos Aslanti, por vezes, a representavam como uma única estrela no céu. Servos. Os servos de Desna, assim como seus devotos, veneram criaturas que simbolizam a liberdade do céu noturno. Entre elas, destacam-se borboletas, consideradas sagradas, o surgimento de enxames sendo visto inclusive como um sinal de bênção de Desna, as Atas, esses seres celestiais caóticos e benevolentes, muitas vezes associados a Desna,
criaturas não extraplanares, mas do espaço, e sinossomas, esses seres misteriosos do cosmos, por virem das estrelas, também são muitas vezes associados a Desna. Monarcas estelares são entidades majestosas ligadas ao céu e às estrelas, e são ligados a Desna mesmo, até a sua origem. E algumas fadas noturnas, que compartilham conexão com Desna, com os mistérios da noite. A raça de servos divinos de Desna são os Tirliens, azatas alados que protegem viajantes noturnos e atuam como guerreiros em contraste com os mais pacíficos Lyrakians. Desna é um amante da música e das artes performáticas. Segundo lendas, ela tocou a primeira canção do mundo ao fazer as estrelas ressoarem em celebração à criação do plano material. Seus devotos incorporam esse amor pela música e frequentemente são artistas e bardos. Muitas das canções e danças modernas de Golarion têm raízes no culto de Desna, e seus seguidores criaram algumas das mais famosas poesias e baladas do mundo. Devotos de Shelyn e Desna frequentemente se apresentam juntos, e muitos sacerdotes de Desna são bardos, espalhando suas melodias e histórias pelo mundo durante suas viagens. Servos únicos de Desna. Nightspear, ou Lança da Noite, é um feroz servo de Desna, representando seu domínio sobre a noite, os sonhos e as viagens. Ele é um avoral, um tipo de Agathion de aparência aviária, com asas negro-ébano salpicadas de pontos brancos, semelhantes a um céu estrelado. Seus olhos brilham com um prateado luminoso, mas se tornam opacos quando ele está caçando. Lança da Noite é um combatente habilidoso, capaz de mergulhar em velocidade e sair a poucos centímetros do solo sem perder o controle. Além disso, possui uma voz excepcionalmente bela, usando sua habilidade para cantar canções inspiradoras e improvisadas em meio à batalha. Sorrowbrand, ou Marca do Luto, é uma poderosa Quenya, uma espécie de Azata, que serve fielmente a Desna. Ela tem escamas de um preto prateado, cabelos prateados enfeitados com dezenas de fitas negras, além de guerreiras. Marca do Luto, eu vou chamar de Sorrowbrand, porque a minha tradução não está tão espontânea como o resto. Mas, enfim, Sorrowbrand é uma compositora e autora talentosa, com um gosto particular pelo dramático. Ela ama ajudar os seguidores mortais de Desna, mas nunca perde a chance de reclamar que isso a distrai de seu verdadeiro propósito, que é escrever. Quando recebe pagamento por seus serviços, prefere que seja feito em pergaminhos, bardos ou músicas perdidas há muito tempo, reforçando sua conexão com a arte e a música. O Arauto de Desna é o Monarca da Noite. O Monarca da Noite é o Arauto Divino de Desna, representando sua conexão com os sonhos e as viagens, mas também sendo um poderoso defensor dos fiéis da deusa. Ele se assemelha a um inseto gigantesco e alado, com envergadura de 40 pés. Suas asas são brilhantemente coloridas, mas suas cores e padrões mudam a cada avistamento, sempre espalhando o pó estelar cintilante ao voar. Sua cabeça se assemelha mais com a de uma mariposa colorida do que de uma borboleta, e sua cauda termina em 3 penas iridescentes, semelhantes às de um pavão. Apesar de seu tamanho colossal, o Monarca da Noite se move quase sem som algum, tornando-o um viajante furtivo dos céus. Como o Arauto de Desna, o Monarca da Noite não possui um habitat fixo, indo onde quer que a deusa o convoque. Além disso, sua origem como extraplanar o separa da ordem natural, mas borboletas e mariposas são misteriosamente atraídas por sua presença, acompanhando-o em seu voo silencioso. O Monarca da Noite já foi morto diversas vezes, mas sempre retorna ileso sempre que é necessário, reafirmando sua natureza imortal e divina. Ver o Monarca é considerado um sinal de boa sorte, tanto entre viajantes quanto devotos de Desna. Os Monarcas Estelares, a espécie divina ligada ao Monarca da Noite e a Desna, acredita-se que os Monarcas Estelares sejam a descendência semidivina do próprio Monarca da Noite. Eles são uma raça rara de criaturas semelhantes a borboletas, com aparência parecida com seu progenitor, mas sem nenhuma inteligência superior. Para os habitantes de Golarion, especialmente para os seguidores de Desna, avistar um monarca estelar é um presságio de boa sorte, sinalizando proteção e bênção para aqueles que viajam sob o céu noturno. O Reino de Desna. Sinozuri. Sinozuri é o reino divino de Desna, um semiplano que se manifesta no universo como a estrela polar.
também conhecido como Estrela do Norte de Golarion. Mesmo com a rotação do mundo, Sinozuri permanece fixa no céu, servindo como guia para os viajantes noturnos. Apesar do movimento dos outros corpos celestes, Sinozuri é constante, iluminando o caminho dos viajantes. Há uma constelação conhecida como Escadaria das Estrelas, que astronomicamente aponta para a estrela polar e teologicamente simboliza o caminho até o Palácio de Desna. Algumas culturas a chamam simplesmente de Os Apontadores, usado por exploradores para localizar Sinozuri e determinar o norte verdadeiro. Para aqueles que viajam pelo espaço, aproximar-se de Sinozuri resulta em uma recepção calorosa. Antes de pousarem na superfície, são envoltos por uma sensação de calor reconfortante. O céu de Sinozuri é preenchido por incontáveis estrelas, proporcionando uma iluminação perene, mesmo que sempre à noite. A paisagem do reino é serena e onírica, repleta de clareiras tranquilas, lagos cristalinos e habitações delicadas, feitas de cristal esculpido e alabastro ornamentado. Existem também templos de mármore dedicados a Desna, a Borboleta Negra e a Pulura. Os lagos e espelhos d'água de Sinozuri não são apenas decorativos. Olhar através deles é como enxergar pelo próprio espaço. Aqueles que conhecem os segredos desses portais podem usá-los para viajar rapidamente pelo universo. No coração de Sinozuri repousa Setevest Sinozuri, o Palácio de Desna, que serve como ponto de referência para a navegação. Habitante de Sinozuri. Desna governa Sinozuri com mãos leves, raramente exercendo poder direto. Ela passa a maior parte do tempo viajando pelo cosmos, afinal de contas. Mas, quando retorna, prefere encontros íntimos com amigos e amantes, evitando grandes audiências. Os visitantes mais frequentes incluem Pulura e a Borboleta Negra, e esta última mantém um pequeno domínio próprio dentro de Sinozuri. As outras divindades conhecidas por visitar Sinozuri incluem Sarenrae, Shaylin, Calistria e supostamente Parasma. Os habitantes principais do reino são peticionários de sonhadores escolhidos, mortais que seguiram Desna, Pulura ou a Borboleta Negra em vida. Eles brilham com a suave aura de luz estelar cintilante. Os Azatas de Sinozuri são mais serenos e contemplativos do que suas contrapartes de Elysium, enquanto os Sinossomas são mais raros e preferem as áreas mais isoladas do semiplano. Embora Sinozuri seja majoritariamente pacífico, há perigos que o ameaçam. Os invasores mais comuns vêm da dimensão dos sonhos, de Leng e da escuridão entre as estrelas. Criaturas como os Migo e as forças do domínio do escuro frequentemente tentam infiltrar Sinozuri, mas os habitantes são experientes em combatê-los. Viajantes que ajudam a defender Sinozuri são recompensados com sonhos abençoados, conhecimento de viajantes, conforto espiritual e segredos cósmicos. Etimologia e influência. O nome Sinozuri tem um significado profundo em Golarion. A capital de Osirion, Soultis, recebeu seu nome do primeiro faraó Asgard, inspirado pela palavra ancestral Osiriane para Sinozuri. A Igreja de Desna. Desna é a deusa das viagens e jornadas, e poucos que atravessam as estradas não dedicam a ela uma oração ou um pedido simples de bênção. Exploradores, marinheiros e aqueles que viajam pelo prazer de viajar compõem um grande número de seus seguidores, embora seu foco na sorte também a torne uma deusa favorita entre jogadores e ladrões, independentemente de sua vocação. Os seguidores da Canção das Esferas rodam o mundo em busca de novas experiências e tentam viver a vida ao máximo. A Igreja de Desna tem poucos templos, já que seus sacerdotes raramente se estabelecem em um único local. Os fiéis do Grande Sonhador podem ser encontrados nas estradas de Golarion, especialmente entre as caravanas varisianas e outros que consideram as estrelas seu lar e apreciam a beleza da natureza. Os centros de adoração incluem os Elfos de Kyorin, as terras dos Reis Linorn, Nidal, onde seu culto é proibido, Numéria, os Reinos Fluviais, o Mar Vaporizante e os Talav. Ela também é reverenciada por numerosos Skelids, Moang, Shoanti, Tian, Ulfens, Varisianos, Elfos, Gnomos, Ayuvanis e em toda a região do Mar Interno. Desna incentiva seus seguidores a buscarem sua felicidade, encontrar o que os apaixona e explorar. Ela reconhece o amor em todas suas formas e permanece comprometida com suas amantes Sarenrae e Shaylin. Ela também compartilha uma relação próxima com Cayden Cailean e não hesita em assumir novos amantes. Desna é protetora daqueles que
daqueles de quem se importa e não hesita em retaliar contra qualquer um que machuque ou impeça aqueles que ela colocou sob sua proteção. Quando faz uma rara aparição para os mortais, Desna aparece como uma mulher linda com cabelos longos escuros e estrelas brilhantes em seus olhos. Padrões brilhantes e coloridos de rosas, roxos e azuis se arrastam através dela, como a cauda de um cometa, enquanto suas majestosas asas de borboleta a levam através dos cosmos. Se ela deseja tornar seu desejo conhecido, ela transmite sonhos maravilhosos a seus seguidores, permitindo-lhes a rara oportunidade de dançar entre as estrelas com ela. Dentro da igreja de Desna, há pouca sensação de autoridade, embora em Golarion seja uma fé que seja remota à antiga Aslante. A igreja carece de qualquer tipo de hierarquia e os sacerdotes são valorizados pelas histórias das jornadas que empreendem e pelas experiências que tiveram, em vez de por qualquer senioridade. A maioria dos centros de adoração a Desna não são templos ornamentados, mas sim pequenos altares desassistidos. Esses altares são mais comumente encontrados em cruzamentos, em áreas remotas de beleza ou no topo de colinas onde as estrelas podem ser vistas sem obstruções. Sacerdotes viajantes de Desna limpam e mantêm esses altares conforme os encontram, deixando suas assinaturas como uma forma de marcar sua própria jornada. Centenas de anos atrás, um clã de nômades da tundra de Usktal adorava Desna como a rainha da Estrela do Norte na coroa do mundo, que é um pico. Eles acreditavam que ela os protegia durante as longas noites árticas e que, no momento da morte, suas almas viajariam até a Estrela do Norte para ficar com ela. Eles construíram a necropolítica Uktau, na base da montanha da Muralha do Céu, com um caminho chamado de Caminho dos Espíritos, que levava as almas para o Alto Gelo, e então a partir daí ao Polo Norte, guiadas pela Estrela do Norte. Lá, supostamente, Desna os encontraria e levaria suas almas para seu lugar de descanso final nas estrelas. Infelizmente, os clãs Uktau eventualmente foram corrompidos para adorar Fumeyoshi e abandonaram Desna. Desna também é adorada pelos Erutaki, que esculpem estrelas de ossos de baleia dedicados a ela para proteger os sonhos. Dentro do mar vaporizante, que faz fronteira com a coroa do mundo, Desna é comumente adorada pelos Uzena Azarketes, que emergem de suas casas sob o gelo do mar para contemplar as estrelas e compartilhar histórias e canções. Desna é especialmente amada por muitos Halflings, especialmente aqueles que viajam ou buscam aventura. Halflings viajantes levam tokens da deusa e frequentemente os altares ao longo de suas jornadas. Eles atribuem sua sorte especial à habilidade de alguns Halflings de causar azar como um presente da deusa, ou habilidade de alguns Halflings. Essa sorte é personificada na deusa Caldira Zuzaristan, que os Halflings acreditam ser a fiel amiga de Desna. Os Desnanos Kashiri adoram os aspectos da borboleta de cristal e oram a ela quando uma criança Kashirishi desaparece. A pronúncia é Kashirishi. Nidal. Devido à relação adversarial de sua deusa com Zokunton, os adoradores da canção das estrelas há muito tentam se infiltrar na nação Kutonita de Nidal. Embora o culto a qualquer outra divindade naquela nação seja legal, os Desnanos tiveram algum sucesso no norte de Nidal, em uma região conhecida como as Fazendas Ateran. Quando o governo central de Pangolais descobriu isso e estava prestes a intervir, as grandes famílias de pecuaristas da área os impediram, prometendo cuidar do problema sozinhos. Elas formaram um grupo de mercenários chamados Caçadores de Sonhos para rastrear e eliminar qualquer adorador de Desna. Reinos Fluviais. Os centauros Nomen dos Reinos Fluviais, dos Reinos dos Rios, adoram Desna em um aspecto chamado Mãe Lua. Tianxia. Em Tianxia, ela é conhecida como a deusa resplandecente da fortuna e a deusa da estrela do norte. Acredita-se que, durante a criação, Desna pendurou todas as estrelas no céu noturno. Além do habitual grupo de viajantes, exploradores e errantes, Desna também é comumente adorada por ladrões e jogadores que oram a ela por um pouco de sorte em seus empreendimentos. Na antiga Aslante, vagabundos idealistas da antiga Aslante, que raramente permaneciam em um único lugar por muito tempo, adoravam Desna como a deusa das estrelas antes de ela receber o domínio das viagens. Sua fé, de outra forma, permaneceu em grande parte inalterada.
desde a Era das Lendas até os dias modernos. 10 nanos itinerantes traçavam o circuito das estrelas e interpretavam os sonhos de errantes que passavam a noite em seus altares. Altares de Desna pontilhavam as estradas Aslante e albergues na cidade do Império. Poucos eram grandes ou elaborados e algumas congregações até transportavam seus altares em carros nômades. Clero. O clero informal de Desna é composto principalmente por clérigos, embora ocasionalmente bardos sejam chamados para alguma canção ou sussurro na noite para seguir seu caminho. Além disso, os viajantes das esferas são modelos do ideal desnano. Eles veem novas visitas a cada dia e descobrem locais desconhecidos o tempo todo. Seu clero geralmente se veste com túnicas brancas com bordas pretas e capas de seda, destacados por vários elementos decorativos, especialmente entre sacerdotes de alto status, e geralmente acompanhados por um ou mais facas. Templos e altares. Um altar a Desna. Os templos de Desna são poucos e distantes entre si, com a maioria das localizações sendo altares à beira da estrada erguidos em sua honra. Viajantes frequentemente deixam marcas e dedicações em áreas recém-descobertas e locais isolados. Aqueles poucos templos que existem muitas vezes servem como observatórios e estão abertos para o céu noturno, com muitos textos, gráficos e instrumentos para ajudar a rastrear as estrelas e determinar eventos astronômicos. Dedicados à fé de Desna, 7 torres cineiras acredita-se que tenham existido em algum momento em toda a região do mar interno. As 7 torres representavam as 7 torres do Palácio de Desna, e cada torre abrigava um sagrado sino da misericórdia. Peregrinações para todas as 7 torres eram frequentemente realizadas pelos fiéis de Desna. Uma curiosidade, no jogo do Wrath of the Righteous, você pode encontrar o que provavelmente é uma ruína dessas torres quando você conhece a Succubus que acendeu, né, a Aruashali. É um detalhezinho que eu percebi quando estava fazendo esse roteiro. Textos religiosos. Os escritos sagrados a Desna tendem a ser facilmente transportados, escritos em linguagem simples e frequentemente contendo referências a lugares e estradas exóticos e bonitos que contêm um altar. Os 8 pergaminhos são escritos que detalham os primeiros dias de Desna e os editos básicos de sua fé. Quase todos os altares desnanos estão cobertos com as observações e orações de viajantes e sacerdotes de sua fé, contendo a sabedoria das estradas e dicas para o início de novas jornadas. Providências. Desna geralmente se comunica com seus seguidores através de sonhos, enviando imagens, sentimentos ou até mesmo profecias que permanecem na mente do destinatário após acordar. Se não houver tempo suficiente para sonhos, ou se forem inadequados de outra forma, ela pode enviar enxames de borboletas, pardais, libélulas ou gansos que voam em uma forma de estrela de 4 pontas. Quando está descontente, pode privar o mortal de um sono reparador, causar pés doloridos, provocar um acidente de viagem ou fazer com que um animal mensageiro se perca. Aforismos. Os seguidores de Desna compartilham canções, histórias e frases enquanto viajam pelo mundo. Estas são algumas das frases mais comuns compartilhadas. Um cobre para a canção, um cobre para o caminho. É costume pagar a um bardo desnano 2 cobres. O primeiro cobre é por respeito à deusa, e o segundo é para reconhecer a habilidade do artista ou um pedido para que ele vá cantar em outro lugar. Uma estrela não pode ver seu lugar no céu. Quando os adoradores duvidam de si, mesmo ou de seu caminho, são lembrados de que uma única estrela não pode conceber o papel que desempenha na harmonia dos céus, mesmo quando sozinhos caminham ao lado de Desna. Esteja preparado para desafios e amigos inesperados. Os adoradores devem treinar em combate ou magia para que possam superar situações adversas em suas viagens. Aprenda como é diferente. Os seguidores de Desna devem aceitar aqueles que professam amizade, independentemente da ancestralidade ou fé. Você nunca está perdido seguindo borboletas. Os fiéis de Desna confiam em sua intuição e nos sinais que sua deusa lhe fornece. Intercessões divinas. Desna favorece aqueles que seguem seus corações e caprichos sem causar dano aos outros. Bênção menor. Para aqueles que estão no fim de sua jornada, Desna concede um sono profundo. Uma vez após descansar, você recupera completamente todos os pontos de vida, remove todas as condições negativas e fica livre de quaisquer maldições ou doenças.
Bênção moderada. Desna alterna a fortuna a seu favor. Uma vez por dia, após determinar o resultado de um teste, você pode rerolar o teste e aceitar o novo resultado. Bênção maior. Desna concede a você uma nuvem giratória de luzes, que formam um par de asas de borboletas maravilhosas. Essas asas conferem a você uma velocidade de voo de 40 pés e emite luz tênue a um raio de 20. Maldição menor. Você sempre parece perder ou ter acidentes estranhos na estrada que atrasam sua viagem. Você, e portanto qualquer grupo que viaje com você, viaja apenas 3/4 da velocidade normal de exploração antes de levar em conta o terreno e outras características que possam desacelerá-lo ainda mais. Maldição moderada. A má sorte o segue em suas viagens e exige atos de constrição ou benevolência para manter a distância. Você deve sempre rolar 2 vezes e aceitar o pior resultado ao tentar um teste. Este é um efeito de má sorte. Você pode expressar seu arrependimento e ignorar esse efeito por 1d4 rodadas, gastando uma ação que tem o traço de concentração. Se você realizar um ato verdadeiramente altruísta de compaixão, poderá ignorar esse efeito por 1 dia. Maldição maior. As estrelas o reprovam por seus caminhos. Você fica enjoado, 4 e lento 1 sempre que está exposto à luz das estrelas. As áreas de poder de Desna são o sonho, sorte, estrelas e viajantes. Os domínios que estão sob seu portfólio e que ela confere a seus seguidores são caos, bondade, libertação, sorte, viagem, ou os subdomínios Azata, maldição, exploração, destino, liberdade, imaginação e revolução. Editos: ajudar outros viajantes, explorar novos lugares, expressar-se através da arte e da canção e encontrar o que a vida tem de oferecer. Anátemas são fomentar desespero ou terror nos inocentes, lançar pesadelos ou usar magias semelhantes para corromper sonhos, engajar-se em comportamentos preconceituosos. A arma favorita de Desna é a faca estrela. Seu símbolo é uma borboleta, seu animal sagrado também é borboleta. Suas cores sagradas, azul e branco. De qualquer forma, essa foi Desna, a deusa dos sonhos, da sorte, das estrelas e dos viajantes. Uma deidade de liberdade respeitosa daqueles que buscam seus caminhos sem ferir os outros. Patrona da luta contra a tirania, das aventuras e da esperança. Este foi o Escriba, e se você ainda está comigo, lhe agradeço profundamente. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar o vídeo com alguém que possa se interessar. Comente o que você acha de Desna aqui embaixo. E até a próxima.